Não podemos desistir dos nossos sonhos. Eu não posso desistir dos meus sonhos. Diga para quem está ao seu lado: não desista dos teus sonhos. Teve gente que não falou. Fala para quem está ao seu lado: não desista dos teus sonhos. O que é um sonho? Eu durmo, né? Depois de comer bastante, aí sono bastante, não é isso? É ou não é? É isso, sabe? Que sonho eu estou falando? Não é aquele que a gente dorme e... Não. Esse é o sonho material, no mundo normal da Terra. No mundo espiritual, sonho significa aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar. Amém? Isso é um sonho. Nós vivemos no mundo material, físico, mas nós somos seres espirituais e devemos sonhar, não só no mundo material, mas também no mundo espiritual. Eu preciso sonhar, porque quem não sonha não chega a lugar algum. Nós somos seres sonhadores. Então eu posso dizer que o meu sonho é o meu propósito, é o meu alvo, é aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero. Amém? O sonho é o propósito. Eu te pergunto: você tem um propósito na vida? Quantos aqui tem um propósito? Amém. Tem pessoas que já estão numa idade que eles chamam de terceira idade e já parou de sonhar. Eu conheci um senhor e ele disse assim: agora eu só vou cuidar da minha salvação e aguardar Deus me chamar. Mas essa não é a maneira bíblica de terminar a vida. Moisés estava conquistando e Deus o chamou. Josué também. Nos últimos dias da nossa vida a gente ainda vai estar conquistando. Conquistando coisas. Pensa. E isso é o que Deus quer para você. No dia que Ele te chamar, você ainda esteja com algo, com propósito, com desejos, com vontades, e que você esteja ainda conquistando. Amém? Nós vamos aprender aqui um segredo. Capítulo 1, versículo 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Esse é o segredo, meus irmãos. Colocar no coração. Então eu preciso pegar o meu sonho e colocá-lo em meu coração. Porque se eu não tiver com o meu sonho em meu coração, eu vou desistir dele. Por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas. Porque quando a gente coloca no coração, Deus dá graça aos olhos de quem quer que seja. A Bíblia diz que o eunuco, ele recebeu uma ordem para dar alimento, os mesmos alimentos que ele comeria para Daniel. Só que ele
estavam vivendo na Babilônia, em Babilônia. E em Babilônia era normal comer todo tipo de carne. Mas em Israel, alguns animais eram tidos como imundos. E Daniel nunca havia comido nada imundo antes. E o rei disse: dá para ele a comida que eu comer. E Daniel disse: eu não posso comer essas comidas. Mas ele não simplesmente não queria comer as comidas. Ele sabia que se comesse aquele alimento, ele estaria se contaminando. Então ele pôs no coração. E quando nós colocamos no coração obedecer a Deus, Deus move o coração de quem quer que seja para nos proporcionar o nosso desejo. Daniel esperava uma resposta de Deus. E ele pôs no coração e dobrou o joelho e começou a orar. Passaram-se 21 dias para a resposta chegar. E a Bíblia diz que desde o momento em que Daniel aplicou o coração dele para buscar o Senhor, Deus enviou a resposta. Então a gente observa que Daniel era um homem que sabia o que queria. E uma coisa que mostra para a gente: ele queria se manter santificado na presença de Deus, e ele queria obter respostas de Deus. Então, duas coisas que Daniel almejava: a primeira, se manter na presença de Deus, e a segunda, obter respostas de Deus. Então são dois desejos que devem estar em nossos corações. Quando Daniel disse: eu não vou me contaminar, Deus deu graça. Olha o versículo 9. Olha, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos. Então Deus moveu o coração do eunuco para dar a Daniel somente alimentos, naquele disse que eram verduras, legumes e água, né? Eram legumes e água. E Deus fez um outro milagre. 10 dias depois, Daniel estava mais saudável do que os demais que comeram os alimentos do tempo. Quando Daniel se pôs a buscar a Deus e demorou 21 dias para a resposta chegar, a Bíblia declara que houve uma batalha muito grande no mundo espiritual. E que o anjo que veio com a resposta não estava conseguindo passar. E então Deus enviou um anjo mais forte, Miguel Arcanjo, e guerreou com o inimigo. E a resposta veio. Às vezes nós pensamos que Deus está tardando para a resposta, mas lá em Hebreus diz que Deus não tarda, ainda que alguns o tenham tardio. Então nós estamos aprendendo hoje. Se a gente tem um objetivo, seja o objetivo de ver um parente, um familiar liberto de um vício, seja um objetivo, um alvo, um sonho, de ver o marido ou a esposa transformados, de ver aquele problema longe da vida do ente querido. Eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. Temos jovens aqui, e temos pessoas que já acham que não estão mais na idade de estudar, de querer crescer. Eu vi uma vez uma reportagem de uma senhora de 71 anos, cujos netos, filhos eram advogados, e ela formada já em várias outras situações, né? Ela ficava sem ter assunto
para conversar quando todos se reuniam. E ela, com 71 anos de idade, ela entrou na faculdade para fazer direito. E o repórter perguntou para ela: mas você não vai poder advogar? Por que você quer ser advogada? E ela disse: porque quando os meus netos, quando os meus filhos se reúnem, eles só falam de lei. E eu fico, no tempo que ela usou, eu fico boiando, então eu vou estudar para ter que conversar com eles. Mas algumas pessoas já dizem que o tempo já passou, já estou velho, não estou mais em condições de estudar. A Bíblia diz que quando Moisés estava conduzindo o povo no deserto, Moisés chamou 70 anciãos para ajudar. Quando Deus mandou Moisés ir a falar com o faraó, Deus disse: Moisés, chama os anciãos. Eles vão cantar. E tem pessoas que acham que a idade chegou, elas mesmas fecham as portas para elas. Mas Deus hoje está dizendo para você: não desista do teu sonho, não desista do teu alvo, não desista do teu propósito. Deus tem muito mais para você do que você pode fazer. Alguns têm o sonho de ter a sua casa própria, de ter o seu automóvel, sua habilitação para dirigir. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei o que você esperou sua vida inteira, ou o que você quis ser, mas o diabo coloca um negócio na tua cabeça e você diz que se não fosse o pai, se não fosse o marido, se não fosse não sei quem mais das contas, você teria conseguido. Eu dediquei minha vida toda para os filhos e agora eu não tenho uma formação, eu não sei fazer nada. E a pessoa começa a colocar a culpa nos outros e ela esquece que ela está viva, que tem um Deus poderoso e que ela pode daqui para frente fazer muito mais. E é isso que Deus quer para você. Que você faça muito mais. Que você seja quem um dia você sonhou ser. O que nós não podemos esquecer é que o nosso sonho não pode contradizer a palavra de Deus. Na certa ocasião, a irmã falou assim: pastor, eu tenho um sonho. Eu falei: qual é o teu sonho? Ela disse: é de casar com fulano. Eu disse: mas o fulano já é casado. Pastor, mas é o meu sonho, eu vou correr atrás dele. Eu falei: o teu sonho não está como o sonho de Deus. Então você pode buscar em outro lugar, dentro da igreja, porque aí você não vai achar. É uma verdade? Então eu não posso sonhar, querer alguma coisa que fira a palavra de Deus, porque senão você não vai poder contar com Deus para te ajudar. Mas Deus, Ele quer que você cresça, que você prospere. Tanto é que diz que prosperidade é não. Ele quer que você tenha paz. Jesus disse: a minha paz. Ele quer que você seja alegre, feliz. Por isso, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Ele quer que você vença todos os obstáculos que surgirem diante de você. Por isso, Ele faz de você mais do que vencedor. Vencer faz parte do sonho de Deus. E se é um sonho de Deus para você, deve ter o seu sonho também. A Bíblia fala que Deus tem planos para a gente que a gente imagina. E que os planos que Ele tem para nós são muito maiores
Então entenda, você serve a um Deus grande, então o teu sonho não pode ser pequeno. Fala para quem está ao seu lado. Você serve um Deus muito grande. O teu sonho não pode ser pequeno. Não pode sonhar pequeno. Você tem que sonhar alto. Sonhar grande. O José, vamos falar um pouquinho de José. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Versículo número 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura teremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Observe que José teve dois sonhos. Um era os irmãos se ajoelhando diante dele. E o outro era a mãe, o pai e os irmãos. Se você ler o versículo 11, você vai ver que os irmãos de José, veja o versículo 11, seus irmãos, pois, o invejaram. Então a gente começa a ver que José, por causa do sonho dele, começou a ser perseguido. Inveja. A Bíblia declara que o sucesso do homem promove inveja no seu próximo. Então entenda uma coisa: se você quer crescer, você terá obstáculos. Os obstáculos que José enfrentou eram de pessoas próximas a ele. Irmãos, se você quer chegar a algum lugar, você vai enfrentar obstáculos. O José passou a viver uma vida ruim, é verdade. Os irmãos foram cuidar do gado, estavam demorando, o pai mandou ele ir atrás. E José foi. De novo, os irmãos viram José e disseram um para o outro: lá vem o sonhador. E então se organizaram lá para matar José. Tudo por causa do sonho dele. Aí um dos irmãos disseram: não vamos fazer isso. Aí colocaram José dentro de um buraco. A Bíblia chama de cisterna. Vazia, sem água. Enquanto José estava dentro da cisterna, abra o 42 para você ver uma coisa. Gênesis 42. Versículo 21. Então disseram uns aos outros de nosso irmão, na verdade, então disseram uns aos outros: na verdade,
somos culpados de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. Então, observe que José estava dentro da cisterna, dentro de um buraco, e ele estava angustiado e rogando aos irmãos. Se você ler nos versículos anteriores, você vai ver que os irmãos estavam comendo pão, se divertindo, enquanto José estava angustiado, provavelmente gritando, pedindo por socorro e falando muitas outras coisas que a Bíblia não diz. Então José estava angustiado porque estava sendo pressionado, ameaçado de morte pelos próprios irmãos. E então resolveram e venderam José como escravo. Mataram um animal, pegaram a roupa do José, sujaram de sangue, levaram para o pai e disseram: pai, José foi comido por um animal feroz. José foi parado na terra estranha, no Egito. Lá no Egito, a Bíblia diz que Deus era quem? José. E a Bíblia declara que onde José colocava a mão dele, prosperava. E logo descobriram que José era uma bênção. Um homem chamado Potifar colocou José como mordomo, o administrador da casa dele. E José então passou a ser uma pessoa de confiança de um dos homens mais poderosos do Egito. Então o inimigo tentou roubar o sonho de José, tentando fazer José se afastar de quem? De Deus. E é dessa maneira que o inimigo rouba o sonho de muita gente. É dessa maneira que Deus, ou melhor, o inimigo consegue afastar os planos de Deus para a vida de muita gente. Ah, o diabo não pode fazer isso. Não pode. Com certeza não pode. Mas você quer ver uma coisa? Vou dar um parênteses aqui. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo no Egito, Deus falou assim: Moisés, vá ao Egito, tire o povo de lá e leva-os a uma terra que manda leite e mel. Essa interpretação nos diz que Deus queria que Moisés entrasse na terra de Canaã com o povo. Só que Moisés se irritou devido à murmuração do povo, bateu na rocha e veio pedir, o Deus mandou ele pedir. Então Deus falou para ele: a partir de agora, Moisés, você não vai mais entrar na terra de Canaã. Você vai vê-la, porém não vai entrar. Mas a princípio, o plano de Deus era para Moisés entrar. Mas uma atitude de Moisés mudou a história. Deus criou Sansão para Sansão reinar sobre o povo. O juiz governava até a sua morte. Ele libertava o povo e governava até morrer. Mas o Sansão foi procurar a prostituta, foi procurar se divertir nas coisas do mundo, morreu com os inimigos. Morreu com os inimigos. Mas era vontade de Deus? Não.
Então Deus quer muitas coisas para você, para mim, para essa igreja, para a sua família. Mas as nossas atitudes, as nossas quedas, a nossa falta de fé, o nosso descompromisso, não nos permite chegar onde Deus quer que cheguemos. Então Deus hoje está dizendo para você: olha, eu quero muito mais de você. Ou eu quero muito mais para você. Mas você precisa me ajudar a te abençoar. De que maneira? Renunciando a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então observe bem, José estava angustiado. José estava sofrendo inveja, e você já ficou como que é uma pessoa invejosa, né? José foi perseguido pelos irmãos. José foi lançado na prisão. Lançaram José na prisão, e lá ele ficou por 2 anos. José foi tentado a pecar. E olha que o inimigo jogou pesado na tentação contra José. Ele era um jovem, a Bíblia fala que ele era muito bonito. A mulher de Potifar agarrava ele, queria deitar com ele. Mas ele dizia não. A Bíblia fala que o Potifar, ele era eunuco. E vocês sabem o que é um homem eunuco? Sabe? Você sabe dizer? Quem não sabe, eu sei que tem gente que não sabe, que está balançando a cabeça. Homem eunuco é um homem castrado. Castrado, ó. O rei era muito esperto, ele pegava os homens castrados para poder botar eles para fazer segurança das mulheres vivas. Então, a mulher de Potifar era, ou melhor, o marido, o Potifar era. E a mulher de José bonitão, fala assim: Jesus, agarrou José. Mas aí José disse: eu não vou me deitar com você, porque eu não vou pecar contra o meu. Isso é estar no coração. José sabia que ele tinha um sonho. Ele sabia que esse sonho também era o sonho de Deus. E que para esse sonho se tornar uma realidade, José precisaria se manter na presença do Senhor. José precisaria se manter fiel a Deus. E o inimigo estava tentando de todos os meios impedir José de chegar aonde José tinha que chegar, tentando fazer José se desvincular de Deus. Olha quantas coisas o inimigo tentou plantar no coração de José. Primeiro, mágoa dos irmãos, porque se um estranho pisa no teu pé, você até dá um empurrão dele, né? Mas passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, já esqueceu. Você empresta um dinheiro lá para um amigo do trabalho, ele não te paga, amanhã depois você vai estar no trabalho, tem que camarada que no trabalho, você até esquece. Mas se você empresta um dinheiro para um irmão seu, um amigo seu, e ele te paga, aí o negócio é diferente. Você já fica chateado. Aí você vê o camarada comprando um carro e não paga o teu dinheiro. Aí ele fala: para comprar o carro não tem, mas para não pagar, né? Daqui a pouco está evitando, está com o coraçãozinho sujo.
dizer com isso? O inimigo vai usar para sujar o nosso coração pessoas bem próximas a nós. Ó, o casamento é uma bênção. O casamento é uma bênção. Mas aí o inimigo, ele planta o que no meio da sociedade? E sobra, não vale nada. Ele planta no meio da sociedade que a nora não presta. Aí, observe bem. Se a minha mãe, né, que é a sogra da minha esposa que está ali, tem um problema com a minha esposa, como que vai ser a minha família? Vai ser uma família conturbada. Agora, se a minha sogra, ou melhor, se a minha mãe e a minha esposa se dão bem, e se a mãe dela comigo se dá bem, a nossa família será uma família forte, uma família abençoada, licenciada. Então o inimigo, ele planta problemas entre a minha família com a família da minha esposa. Ele quer colocar problemas entre mim e os familiares da minha esposa, entre a minha esposa e os familiares meus. Por quê? Fica uma família sem vaso. Vai fazer a festa de mulher? Vai ter problema. É fazer pelos outros aquilo que os outros não merecem. Isso é misericórdia. É fazer pelo meu próximo aquilo que o meu próximo não merece. Eu me lembro, eu estava estudando a palavra ontem, eu vi Mateus, Jesus falando sobre os fariseus, né? Porque os fariseus eram dizimistas, do coentro, do cominho, né? Mas desprezavam o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. E tem gente que está desprezando a misericórdia. Quando é que despreza a misericórdia? Quando eu faço para alguém somente aquilo que esse alguém merece. Se não merece, eu não faço. Eu e você não podemos desprezar nada que vem de Deus. Se a gente diz, Deus, tudo que o Senhor quiser me dar, eu quero. Tudo que eu quero, eu quero. E Deus é misericordioso. Amém? Então José, ele se manteve firme porque não queria errar, porque não queria pecar, porque ele sabia que tinha um propósito para ele, ele sabia que tinha algo grande para ele, que Deus tinha coisas tremendas para ele. Ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito grande, a ponto que a própria família dele, pai e mãe, se dobraram diante dele. E ele passou por coisas complicadas, passou por perseguição, passou por tentativa de homicídio, ficou angustiado. Por ele ter sido fiel a Deus, ele foi lançado na prisão. Mas a Bíblia diz que lá na prisão Deus deu graça a ele desde o carcereiro. Da prisão, ele foi exaltado, colocado como um dos homens mais poderosos do mundo. A Ana teve um sonho.
que 10 filhos. Quem olha esse texto diz assim: puxa, esse homem amava muito Ana. E amava, mas eu também posso interpretar de uma outra maneira. Eu posso dizer que aquele marido estava dizendo: Ana, você não pode ser mãe, Ana. Se conforma. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Para quem é que você quer ter um? Mas a Ana tinha um sonho. Aí ela foi para onde? Para o templo, né? Que é a igreja hoje. Chegando lá, o sacerdote chamaram de moça. Ó, que situação, né? Eu só você chega aqui, pastor, olha comigo, meu marido quer ir embora. Eu falo: ah, meu irmão, já foi, deixa eu ir embora mesmo. Puxa vida, vim aqui buscar uma ajuda, está decepcionado, né? Mas ela disse: não tenha tua filha, tua serva como embriagada, com filho imperial. Eu estou derramando a minha alma diante de Deus. E ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou entregá-lo na tua casa para fazer a tua obra. Isso é um voto. Ela pediu bem, né? E ela não teve o que ela tinha. Então a Ana, ela enfrentou o que era para ela impossível. Era uma estéril irmã. Mas se você parar para analisar, a Ana, ela era judia, ela era de Israel. E o povo de Israel aprendem a palavra de Deus desde que nasce. E a Ana já tinha ouvido falar que a Sara era estéril e foi mãe. Ela já tinha ouvido falar que a Rebeca era estéril e foi mãe. E ela também sabia, que o Deuteronômio fala, que Deus não faz execução. Então, como aquela mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus tinha curado, e ela colocou no coração que se tão somente tocasse seria curada, a Ana também orou e disse: Senhor, o Senhor não faz exceção de pessoas. A Sara era estéril, foi mãe, a Rebeca era estéril, foi mãe, eu também sou estéril, eu quero ser mãe. Não é isso que Isaías diz? Vinde a mim, ele vem conversar comigo, deixando. Isaías não fala: procura lembrar de mim. Não foi isso que Josafá fez? Senhor, a tua palavra diz que se algum mal nos sobreviesse, espadas, nisso, peste ou fome, nos colocaríamos nesta casa, clamaríamos ao Senhor, o Senhor nos atenderia, nos livraria. É isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente chegue diante dele e lembre a ele, traga à memória as promessas que ele faz e reivindiquemos ela. Por isso conheçamos e prossigamos em conhecer. Você tem um alvo, você tem um sonho, você tem um propósito. Talvez desde que você era pequenininho, mas a idade foi chegando, os compromissos foram surgindo, a sua vida tomou um rumo diferente. Ontem eu fui comprar uma calha para colocar lá em casa. Olha só, estou mudando essa opinião, você vai entender. Aí eu fui na loja de material de construção perto da casa lá. Aí não tinha. Aí eu falei assim: sabe onde eu posso encontrar por aqui? Aí o rapaz que atendeu disse: você vai por aqui, assim, na terceira transversal, na esquina tem uma loja lá tem. Aí eu fui. Valeu 20 minutos. Chega lá, não tem não. Ó, você vai por aqui, assim,
Cheguei lá, não tinha. Aí ele falou assim, ó, tem uma loja aqui assim, chamada Luta, lá para dentro de Olinda, lá tem. Aí eu fui andando. Cheguei lá, não tinha. Já tinha andado quase 2 horas. Aí eu falei, quer saber de coisa? Eu vou voltar para casa. Aí eu fui. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Deus, eu tenho que comprar essa carne. Aí, meus irmãos, vocês não vão acreditar. Uma outra loja, a 10 minutos da minha casa, sim. Aí Deus falou assim, ó, tem uma loja ali assim. Eu falei assim, a última tentativa, eu vou lá. Cheguei lá, tinha carne mais barata. Em outro lugar não tinha poder, em outro lugar não tinha poder. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui seguindo o fluxo, né? Vai aqui tem, vai ali tem, vai lá tem. Quando na verdade, do ladinho da minha casa, tinha. E às vezes a gente, a nossa vida acontece isso. Você tem um propósito a fazer, mas aí você vai fazer isso aqui, daqui te joga para ali, daqui te joga para cá, daqui te joga para cá, e o teu sonho está lá atrás. Quando você para observar a tua vida, tu diz, puxa vida, eu já estou com tantos anos de idade, e o que eu queria fazer, eu fiz, e agora não dá para fazer mais. Amém, irmãos? Então tem gente que está sendo levada pelas consequências da vida. Está parando, não está parando para poder prestar atenção no caminho que ela está fazendo. Como eu não parei para prestar atenção, porque eu estava me distanciando cada vez mais da minha casa, sendo que do ladinho tinha. Mas eu fui pelas orientações dos outros. Talvez você já tem sonho, tem propósito, tem algo, mas começou a se envolver com os problemas, com as situações, e os seus sonhos, os seus alvos, os seus projetos foram ficando para trás. A mulher que queria ser, por exemplo, fazer uma faculdade de Direito, aí engravidou. Não, vou ter o filho primeiro, para depois eu vou estudar. Aí o filho nasce. Aí tem que cuidar. Aí depois ela falou, deixar meu filho com ninguém, não, eu não vou cuidar dele. Daqui a pouco vem o segundo, o terceiro, o quarto. E aquele sonho fica para trás. Você quer fazer um curso de alguma coisa? Eu devo fazer um curso de cabeleireira, por exemplo. Mas aí outras circunstâncias apareceram e não fez. Você está no trabalho, você precisa chegar lá em cima, você precisa crescer no seu trabalho. Você precisa sair da posição que você está para ir para uma posição maior. Mas aí tem uma dificuldade lá também de perceber que você quer sair do trabalho. Não vou pedir as contas do trabalho, porque talvez não tenha oportunidade de crescer, porque fulano fica no meu pé, porque eu não sei quem está me perseguindo. Não, meus irmãos. Não podemos deixar que o nosso propósito, o nosso sonho, o que a gente quer fazer, o que a gente almeja, a gente esperou tanto conseguir se escapar nossos medos. A Ana não deixou escapar a oportunidade de chegar diante de Deus. Ela enfrentou a esterilidade, algo impossível para ela. Ela enfrentou a posição do marido, né, que disse, não sou melhor do que 10 filhos. Ela chegou diante do sacerdote e disse, não, eu não estou embriagado, não tenho tua filha, tua serva com filho imperial. Eu estou aqui amargurada de alma, amargurada de espírito, mas eu estou aqui em busca de um milagre. O José não desistiu. O José nasceu escravo, mas havia uma promessa. A promessa é que um dia chegaria o libertador. E o libertador chegou. E todo mundo questionou. Estavam diante da promessa, diante de Canaã. Foram lá 12 espias, voltaram, 10 disseram:
A terra manda leite e mel, como Deus falou, mas nós não podemos entrar lá porque o povo que mora lá é mais poderoso que nós. Mas José disse: não, nós esperamos a vida toda por esse momento. Não podemos desperdiçar agora. Mas aí os 10 botaram um pouquinho mais de pressão. 3 milhões de pessoas desistiram. Desistiram do sonho que já vinha de geração por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das lutas. Esqueceram que o Deus que estava conduzindo a vida deles era muito mais poderoso. Já havia, até um homem só, Moisés, vencido o exército mais poderoso que existia. Já havia visto o mar imenso se abrir. Mas ali eles estavam questionando. Ainda estavam com medo de enfrentar o obstáculo para tomar posse do sonho deles. Resultado? Não entraram na terra. Se Deus quiser que aconteça, não acontecer. Não, Deus quer. Só que você tem que romper as muralhas. Você tem que se levantar contra o problema. Se colocar à disposição de Deus para ser um instrumento das mãos dele. A pessoa está enfrentando a luta, está enfrentando a batalha, ela para de lutar, seja o que Deus quiser. Não, Deus quer que você chegue lá. Só que você tem que vencer os obstáculos. Você tem que romper isso. E se você estiver na presença de Deus, não vai ser a tua força que vai vencer o romper do obstáculo, vai ser a força de Deus que está em você. A alegria do Senhor é o que nosso. Então você quer ser forte? Faça Deus feliz. Faça Deus feliz. E você quer fazer Deus feliz? Obedeça a palavra dele. Então aquelas 3 milhões de pessoas, que é o que os estudiosos dizem que tinha lá, elas chegaram próximo à bênção e não entraram. 40 dias demoraram para ir lá, espiar a terra e voltar. Isso significa que eles demoraram 11 dias, está escrito isso, os estudiosos dizem, os teólogos, 11 dias eles demoraram para ir até Canaã, 18 dias para espiar a terra e 11 dias para retornar. Então eles estavam a 11 dias do seu sonho se realizar. Se a gente colocasse nos dias de hoje, você pega um carro que faz 11 dias, que faz um dia, está muito perto, gente. Eles estavam muito perto. Mas, retrocederam por causa do medo. Retrocederam porque não queriam enfrentar as circunstâncias. Não queriam dar de si. Voltaram para trás. O que aconteceu? Morreram no deserto. Mas era a vontade de Deus que eles entrassem? Era. Claro que era. Claro que era a vontade de Deus. Então por que não entraram? Porque retrocederam, Deus não obriga ninguém a nada. Então Deus quer ver você feliz. Deus quer ver sua família liberta, curada. Deus quer ver sua empresa prosperando. Deus quer ver você subir no mais alto ponto da tua empresa, onde você está trabalhando. Você seja a responsável ou o responsável por tudo naquela empresa. Deus quer que você chegue lá, porque Deus sempre vai te colocar como cabeça. Aprenda isso. Você será cabeça e não cauda. Então Deus sempre vai querer te levar
e muita terra ainda ficou para conquistar. Então a gente vê que
tiveram muitas dificuldades, romperam as muralhas, cresceram diante de Deus, não retrocederam, levantaram de uma fama de vitória, conquistaram. Hoje são lembrados como exemplo para a gente seguir. O nome de Deus é glorificado através da vida deles. E a nossa história, ela não acaba quando a gente morre aqui nessa terra. Ela continua através dos seus filhos, através dos seus feitos, das suas conquistas. E muito tempo ainda, muita gente vai glorificar o Deus que você serve. Porque você foi uma pessoa que conquistou tudo aquilo que estava no seu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar um pouquinho. Semana que vem a gente começa a nossa campanha de segunda-feira das causas impossíveis. Estou na fé. 7 domingos das causas impossíveis. O que é impossível para você hoje? Você aprendeu aqui hoje. Você vai se colocar em pé e vai ser nada.